A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo e hoje é uma edição especial, a gente está aí às vésperas da Copa América Centenário, uma edição especial da Copa América. E para isso a gente trouxe um convidado aqui, é o Armad Samir Nóbrega, né? Mas pode ser chamado de Samir, né? Acertou, certinho. Certinho, isso aí. O Samir, ele escreveu esse livro, As Copas Perdidas em Casa, e ele hoje está aqui para conversar com a gente sobre esse livro, sobre a seleção brasileira, né? Vamos comentar aí o que a gente espera da seleção brasileira. Eles já falaram que vão descer a lenha na seleção. Esse ano o livro pode ter um adendo, né? As Copas Perdidas em Casa e a Olimpíada também, né? Porque... provavelmente, né? Da maneira que tá, provavelmente vai ser isso aí mesmo. Então pode dar tchau pro Dunga já, né? Graças a Deus. Não, pro Dunga não tinha nem que ter dado oi, né? A verdade é essa, mas já que tá aí agora a gente dá o tchau. primeiro hoje não era cuidado pro Dunga, né? O primeiro oi lá atrás, é verdade. Pra quebrar o gelo, vamos perguntar pro time que ele torce, né? Adivinha. Não sei se é muito bom perguntar tá isso. Tá do lado de quem? Do Corinthians, né? Corintiano, é nóis, aqui é São Paulo. Aqui é Corinthians. Estamos representando aqui. Aliás, Palmeiras. Eu tava no jogo do Itaquerão, do Nacional, que o André bateu o pênalti igual uma estão lá moça. fora. Então os palmeirenses estão ali fora ali, né? Foi ridículo aquele pênalti. Renova, André. Fica no Corinthians, sai não. Fica, André. Tá foco na seleção agora, tá? Não na seleção de Itaquera. O Gabigol tá na seleção, melhor que o André, né? Bom, então vamos falar um pouco desse livro, né? Samir, como que surgiu a ideia de escrever esse livro, né? E como que foi o processo de escrever esse livro? Tá certo, na verdade até o que o Romeu já tinha falado comigo, né? É a paixão pelo futebol, né? Em especial pela história das Copas do Mundo, né? Da seleção brasileira e das Copas do Mundo. E eu quis unir, cara, a Copa do Mundo de 1950 e de 2014. Ou seja, evidentemente, as duas Copas do Mundo disputadas no nosso país. Mas eu comecei a escrever antes de perder. Eu fui a Copa do Mundo, assisti jogos de seleção brasileira, e eu fui cobrindo em tempo real. Mas eu até falei isso em outro lugar, o 7-1 foi a cereja do bolo, né? E por isso virou o nome, As Copas Perdidas em Casa. Talvez se o Brasil tivesse vencido, que estava difícil, né? Porque era um time ruim pra caramba. Mas talvez se a seleção brasileira tivesse vencido, eu teria dado outro enfoque. Mas eu iria fazer de qualquer maneira. Só que acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Como o Brasil perdeu a Copa do Mundo, o pessoal não escreveu o livro sobre a Copa do Mundo. Porque no nosso país parece que a gente só escreve as coisas, só lembra quando ganha. Se o Brasil tivesse sido campeão do mundo... Tem mais de 50 livros, o meu mal ia ter espaço, só que perdeu e quase não tem nenhum. Então acho que até por isso o livro é um pouco emblemático e está estourando aí, graças a Deus, no Brasil inteiro, né? Então você começou a escrever, ainda não tinha essa temática de... eu comecei, já estava pronto a parte de 1950, de 2014 eu fui cobrindo em tempo real mesmo. Também eu moro em São Paulo, né? Então eu ficava em São Paulo, pegava a Folha de São Paulo, Lance, acompanhando. E eu fui a alguns jogos também, fui em Brasília, França e Nigéria. Fui no jogo da contusão do Neymar contra a Colômbia também, que acho que foi a melhor partida, não sei se vocês concordam comigo, que o Brasil fez na Copa do Mundo. Tecnicamente foi a melhor. E mesmo assim, a hora que a Colômbia deu uma apertada, o Brasil... E aí perdeu o Neymar, infelizmente, pra mim, naquele lance que o Zúñiga sobe, né? Quebrou o Neymar, pra mim a gente perdeu a Copa do Mundo ali. Não que o Neymar fosse fazer tanta diferença na Alemanha, porque o Brasil já entrou apático, né? Não sei se pelo fato do Neymar ter se contundido, né? Mas contra a Alemanha o time foi totalmente apático, não tinha padrão, não tinha tática, nada. Eu acho assim, pessoal, uma coisa, não sei se você ia me perguntar isso, mas que o pessoal me pergunta, por que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, né? Eu acho que assim, tem duas coisas que é importante destacar. Dentro de campo, naquele jogo contra a Alemanha, eu acho que o Felipão não soube escalar bem o time. Com certeza. Especificamente, entendeu? Então o cara entrou, vocês até me ajudam, ele entrou com o Bernard, aí com o Fred e com o Hulk. Esse foi o erro dele. Querendo lembrar o Amarildo de 62. Tinha a expectativa antes, será que o Dunga vai colocar o Bernard, vai colocar mais um volante lá atrás? Exatamente. Pra mim ele perdeu o jogo aí, desculpa, ele tinha que ter ganho o meio campo. Ele tinha que ter botado... Em 2002 já foi o contrário, né? Ele colocou o Cleberson e o Gilberto Silva ganhou o meio de campo. E o Edmilson, que tava na final, isso mesmo. Aí nessa de 2014 ele inverteu o foco, tanto que... Não, sendo que o jogo forte da Alemanha era o meio campo. Os caras ganhavam os jogos através do meio campo. E além disso eram muito melhores do que a gente. Agora, eu acho que o que é emblemático desse 7-1, sim, a gente perdeu dentro de campo por essas questões que a gente está apontando aqui. Mas também acho que a estrutura do futebol brasileiro.
acho que essa derrota é um emblema do que é o nosso futebol hoje. Em relação a calendário, em relação à categoria de base, em relação a vender jogador muito cedo, todos esses problemas que a gente tá vendo aí hoje, né? O bom de ter acontecido isso com o Brasil, com a seleção, já mostrou. Em 2011, o Santos tomou 4 do Barcelona. Verdade. No jogo seguinte, tomou 8. É que o Corinthians não, né? O Corinthians foi e representou, né? Mas o Corinthians é algo à parte. Mas também jogou contra o Chelsea quebrado. Mas aí foi lá o Brasil, aí escancarou mesmo o que de fato está ocorrendo por trás, na política do futebol brasileiro. Concordo. Aí já veio a corrupção na CBF, corrupção na FIFA, tá tudo envolvido em... Cara, o presidente da CBF tá preso nos Estados Unidos. Não é? Ele não representa o O cara Brasil. não pode sair. Outro, o Marco Paulo Leonardo não podia viajar. Esse é o futebol brasileiro, cara, de hoje. E eu acho que é importante, assim, a gente fazer esse tipo de crítica, porque a gente não tá fazendo crítica pra tumultuar. Não. Essa não é a questão. A gente faz... construir um futebol melhor, né? Exatamente. Quer mostrar um caminho que pode isso aí, Romeu, evoluir. É isso aí. Só você citou o jogo do Santos. Quando acabou o jogo, o Neymar falou: viemos aqui para aprender a jogar futebol do jeito deles. Sim. Porque o que aconteceu com o Brasil desvirtuou da forma de jogar futebol. Nós ensinávamos a jogar futebol, agora mudou. O Brasil parou, os jogadores brasileiros são os melhores do mundo. Tanto é que quando vai para fora, é duro de firmar, em algum time da Europa. Só alguns, né, os craques não conseguem, muitos vão para lá para ganhar dinheiro ou volta. Estão pensando, estão indo para a China, o mercado não está absorvendo. O mercado brasileiro hoje é a China. O Renato Augusto, que foi convocado, está na China, né? Até quando que ele vai conseguir manter o nível dele técnico jogando contra o chinês? É verdade. Com todo o respeito. Não vai conseguir. Agora, o que acontece na seleção brasileira? Foi o reflexo de muitos anos que quando jogava, tinham craques. Hoje não, hoje a gente tem um craque, a gente está falando só do Neymar. Ele é o central. Que não vai jogar a Copa América. Em 70 tinha 5 camisas 10 na seleção. E o Zagallo conseguiu colocar. O que o Romeu tava falando, 82, tava conversando, olha os craques que tinha, a gente perdeu. Em 2006 tinha craque e a gente perdeu. Imagina sem craque, velho. Mas em em 70 quase perdeu pro Uruguai, cara. Em 70, 5 camisas 10. Tinha Tostão, Gerson, Rivelino, exatamente. Pelé e o Jairzinho. Isso. Ele conseguiu juntar os 5 melhores camisas 10 na mesma seleção. Não, e ainda Carlos Alberto Torres, quer dizer, tinha uns caras, um dos maiores laterais de toda a história. Em 70, o quase perdeu, teve um lance que o Pelé deu uma cotovelada no lateral. Se ele fosse expulso, já tinha acabado a Copa. Se fosse hoje, então, aí mudaria, ia ser diferente. É verdade. Agora, o que eu achei legal, que você está falando do seu livro, é que está apontando 50, que foi o Barbosa, que foi penalizado, né? O goleiro, né? Que teve aquele gol com Didia, né? Didia, que faleceu recentemente. Isso. Agora você olha, em 2014, a gente vai falar o que mudou no futebol. Eu acho que o que mudou muito no futebol foi o jogador brasileiro, que também, o Carlos não tem uma... Você olha o Thiago, o zagueiro, Thiago Silva. Ele estava perdido quando o time foi para os pênaltis, antes de jogar para a Alemanha. Chorou, né? O cara chorou, você vê que o Carlos tem um abalo. O jogador brasileiro é diferente, né? Então, mas ele é diferente. Ele não jogou também, né? Não, contra a Alemanha não jogou. Não. Só que qual que ia fazer a Dante, diferença? Não, igual vocês falaram, não vai fazer a diferença. Quando você tem você pode ter os melhores craques do mundo. Se tem um técnico que não sabe montar um time, a Alemanha a gente sabia, cara. O melhor time estava estruturado, estava fazendo grandes jogos, que você joga aberto. Contra uma Alemanha, deveria fazer... Ju, tenha humildade, joga com duas linhas de 4, preenche o meio de campo, viu? 0-0, vai pra pênalti. Um é feio disputar nos pênaltis, porque em 94 a gente foi campeão desse jeito. Verdade. Agora você quer jogar escancarado. É feio perder de 7-1. Não, a Alemanha, né? Feio perder de 7-1. Porque eu tô jogando no meu campo, eu vou abrir o time. Isso mesmo. Foi o que aconteceu. Não, isso mesmo. Você mostra que você não tem competitividade, nada né? do que a gente falar ou outras pessoas falarem vai justificar o 7-1. Só que eu acho assim, o Dante, por jogar na Alemanha naquela época, ele não deu umas porradas lá no Pra mim o Fernandinho não foi bem também. Foi o que aconteceu em 90. O alemão não deu porrada no Maradona. Então. Se ele dá porrada no Maradona no meio de campo, o Canidia não sai, né? Não sai, né, cara? E aí os caras falaram que é porque o alemão era amigo, jogou com o mas é verdade. Então ele podia ter dado no meio do cara. Mas cara. acho que só avisou, lógico que só avisa. Daí já veio, em 2014 aconteceu a mesma coisa. O zagueiro brasileiro jogava na Alemanha. Do outro lado, a Alemanha, o cara vai
tipo, suavizar um pouco, entendeu? Não vai querer E se falava isso, né? Pô, o Dante é o espião, né, da Alemanha aqui. Ele vai falar tudo, as técnicas dele, como que eles fazem. Falou, entra pela direita, pela esquerda e filtra que é certo. Pelo direito, pelo meio, pelo... Mas uma coisa que você me perguntou do livro, né? A gente está conversando, o Romeu falou também de 1950, o que também é muito interessante, que o destaque que eu dou para a Copa de 50, assim, já tem outros autores muito mais renomados do que eu que contam a história da Copa de 50. O destaque que eu dou para aquele Mundial é o seguinte, é o não reconhecimento dado aos jogadores de 1950. Entra naquilo que a gente falou também. Por exemplo, todo mundo conhece o Barbosa, porque o Barbosa é o cara da falha. Mas ninguém conhece, por exemplo, o Bauer, o Friaça, o Ademir, o Zizinho. Então isso é algo da nossa cultura que aí é nós da imprensa. A gente tem que começar a pensar nisso também. A valorizar mais, não só os que ganham. Eu acho que tudo isso engloba um 7-1, sabia? Porque é algo histórico e é algo cultural. Por exemplo, ninguém sabe que o Friaça, cara, foi o primeiro jogador brasileiro a fazer um gol numa final de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Ninguém fala do cara, velho. Ninguém fala do cara. Só quando ganha. Quando ganha ou quando aquela pessoa falhou. Exatamente. No caso, o Barbosa ficou estigmatizado por essa O Rivelino, falha. vocês ouviram o que o Roberto Rivelino falou? Entendeu? Ele falou assim, eu preferiria que o Brasil não fosse para a Copa do Mundo de 2018. Por quê? Porque com 7-1, que já foi uma tragédia, não adiantou. Então talvez se a gente não se classificar para a Copa do Mundo de 2018, talvez aí as pessoas mudem. Eu discordo do Rivelino. O brasileiro fica com aquele ímpeto, né? A única seleção que foi para todas as Copas do Mundo. Mas eu acho que não é punindo, não é não se classificando. Eu também acho, eu concordo com você. Resolver o problema isso mesmo. Se classifica e sofre vexame lá. E chamar craque, velho. Tudo bem, a gente não tem craque, né? Por exemplo, a seleção brasileira de agora. Tá, o Neymar não vai, né? Na Copa América não. Na Copa América Centenário para jogar as Olimpíadas. Mas falando assim da Copa América, o Gabigol eu acho que é um craque em potencial. Daniel Alves está machucado, né? Não sei se vai entrar. Vai avaliar agora. Vai avaliar agora, mas ele é um cara que a gente tem que respeitar, pô, o maior brasileiro campeão, essa coisa toda. Né? Renato Augusto, mas eu, assim, você perguntar um prognóstico para mim, e aí volta nessa conversa, a gente não tá falando porque não torce para a seleção brasileira. A gente tá falando justamente porque a gente tem que ser leal nos nossos comentários. Eu tenho certeza que vocês fazem isso, eu faço isso também. Então eu acho assim, que Copa América Centenária, o Brasil perde ou empata para o Equador. O Equador é o primeiro, né? A gente atropela e passa por cima do Haiti, goleia, e não se iludam com isso. Deu de 10-0 no Haiti. Pô, agora sim. Todo mundo vai cair entendeu? no cavalo, Entendeu? Que o Não se Brasil iluda, porque vai golear. É no mínimo 4. E aí depois vem com o Peru, eu acho que ganha com dificuldade do Peru. Do jeito que ganhou já nas eliminatórias. Exatamente, isso mesmo. E aí eu penso que cai na quarta de final, semifinal, eu vejo a Argentina, o Chile e até o próprio Equador como os favoritos, assim. Eu não sei o que vocês pensam. Aí o pessoal fala, mas você está sendo pessimista. Talvez esteja sendo... realidade. Você está analisando friamente a realidade, Romeu, do futebol O grupo do Brasil é até que fácil, né? Não é tão complicado. Mais ou assim, menos. comparado com outros, por exemplo, acho que a Argentina e Chile estão no mesmo grupo, se eu não me engano. É muito mais complicado. Mas vai 2, né? Classifica 2. Sim. Sim, 2. Então eu acho que é Brasil e Equador, né? O Brasil tem que cair na realidade, tem que saber que os craques não eram os craques do passado. O que acontece muito é que teve alguns jogadores que desvirtuaram, saíram da final brasileira. O que aconteceu? Adriano, Ronaldinho Gaúcho. O Adriano é para estar jogando na seleção. A gente não tem centroavante porque o Adriano abandonou. O Ronaldinho também desvirtuou. Perdeu nessa. Então, não tá tendo ciclo da seleção. Quando você tem um ciclo, agora o Gabigol que você falou, bem lembrado dele. Ele entrou na seleção. Mas quem que tem do passado para chegar para ele e falar assim, viu? Lá no Santos você pode pintar e bordar. Aqui é diferente. Aqui você vai voltar para marcar, vai fechar o meio. Tem que ter alguém... Uma referência. Isso, exatamente. Falou tudo, tem que ter. Agora o Brasil não tem. A referência do Brasil, quem que é? O Neymar. O Davi Luiz, né? Ele é um cara, o Neymar, que quando o Brasil está precisando dele, ele toma cartão, é expulso, revida. É esquentadinho. O cara tem a abraçadeira de capitão da seleção brasileira. Tem que chegar para ele, chamar do lado do Dunga e falar assim, viu? Aqui é diferente, cara. Aqui está na seleção. Você tem que ter responsabilidade com os demais jogadores. O Dunga também era um capitão que era tudo estourado. Que chegava no sarrafo. Você viu em 2010 os caras fizeram lá. Não é? Jogador todo mundo contra a Holanda, nas quartas de final, que nós perdemos de virada 2-1. Felipe Melo, né? Felipe Melo, o Neymar, inclusive, acho que ele ainda não está manchado no nome dele, Neymar, porque ele, no 7-1 ele não estava. Na eliminação da Copa América ano passado ele não estava.
Ele não tava porque foi expulso, né? Então, foi expulso, mas ele nos vexames ele não participou. Não, eu concordo com você, assim, só que eu ainda acho que o Neymar é um gênio e é a nossa única esperança, assim. Só que talvez, o moleque tem o quê? 23 anos. O cara tem a minha idade, eu sou novinho ainda, galera. O cara tem 23 anos, meu, é muita responsa, velho, pro cara também. Então, às vezes, eu acho que ele se perde um pouco nisso, não é nem por maldade. E não querendo defender o Neymar, eu acho que também ele tem que ganhar mais corpo ainda, ele tem que jogar mais pra frente, mas eu acho que todo mundo fala, você é o dono da seleção, você é o camisa 10, você é o capitão. O cara incorpora aquilo e ele ainda não tem aqui pra lidar com isso. Porque ele não teve nenhuma referência na seleção. Porque entrou no que o Romeu vocês falaram, porque ele não tem referência. Exatamente. 90, é verdade. 86, 90 era o Careca, tinha o Romário, é verdade, 94 o Romário, é verdade. 98, 2002 era o Ronaldinho. É verdade. O Fenômeno. 2006, 2010 Rivaldo, que era pra ser o Adriano, para 2014 começar a ser referência para os outros jogadores, cortou, teve esse corte aí. Eu dou o exemplo do Ayrton Senna com o Rubinho. Todo mundo, né? O Ayrton Senna morreu e falou, nossa, o Rubinho... Jogou a carga nele, né? Tinha 22 anos quando o Ayrton Senna morreu. Agora imagine um país vidrado em automobilismo. Tinha acabado de ser tricampeão do mundo com o Ayrton Senna. Já era com Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Jogar tudo a responsabilidade dele em cima do Rubinho Barrichello, que estava começando numa Jordan, não dá. E que era um grande piloto, né? O pessoal tira muito onda. Eu não tiro muito essas ondas, não, cara. Eu respeito muito. Você falou do Rubinho, eu acho muito legal. O cara foi o quê? Duas vezes vice-campeão do mundo, né? Campeão da Stock Car. Ele é um cara que eu respeito bastante. E o que vocês falaram é tão verdade que assim, é só você analisar nas últimas 3 Copas do Mundo a equipe da seleção brasileira. Velho, são 3 times diferentes. Isso não acontecia antes. Não. É só você, parar, ler a história. 82, 86 e até 90 é praticamente... 90 já não, mas 82 e 86 é o mesmo time. 74, 78. Não, 2006 é um time, 2010 é outro time, 2014 é outro time completamente diferente. E provavelmente 2018 será outro time, à exceção do Neymar, sei lá, um Davi Luiz da vida, que a gente até não sabe qual que é Davi Luiz também. Ele faz a gente passar mal, né, velho? Tem dias que ele joga muito e tem outros que ele também dá uma entregada na peteca. Então, assim, eu acho que faz todo sentido. E tudo... Você vê, nós citamos quantos problemas aqui de seleção brasileira. É por isso que eu digo que provavelmente... A Olimpíadas eu não sei, porque é outro esquema já, né? Mas para a Copa América Centenária, tomara que eu queime minha língua, mas eu não vejo a gente passando nem das quartas de final. Eu também não enxergo uma seleção... também não. A esperança de ouro para o Brasil na Olimpíada é o futebol feminino. E não dá para enxergar, porque isso começa. Você vê o comando da CBF, agora a gente falou, não pode nem viajar, não pode seguir. Você vê um treinador que fica, dá entrevista com a faca no dente, a gente não já tem sabe que vai ser atacado. Não tem craque. Quer dizer, é uma sequência que leva a um desastre. Aí aconteceu um desastre, 7-1. O que mudou? Não mudou nada. A gente tira um Felipão, cai para um Dunga, que já foi técnico da seleção, que trabalho que ele fez em algum time de base do futebol brasileiro. Foi expulso do Inter. Sendo que você tem Muricy, Tite, até o próprio Cuca, cara. São caras que têm bagagem, experiência de Libertadores. Tudo bem, o Dunga disputou uma Copa do Mundo. Foi colocado lá para isso. Mas eu acho que você tem caras muito mais qualificados do que ele para dirigir uma seleção brasileira. Mas, por exemplo, isso é uma conversa um pouco assim de bastidores, mas até saiu na imprensa. O Tite recusou. Porque ele falou, com esse pessoal que tá lá, nem a pau que eu assumo a seleção brasileira. Ele recusou por causa disso daí. Exatamente. Porque não é pra mim o Tite fez certo. Não é ele que vai escalar, é patrocinador, Lógico, é empresário, é sabe. Presidente da CBF que quer que escale o jogador para valorizar o jogador. Por quê? Certeza que tem alguém levando. E não tem confiança da diretoria, né? Ele sabe que qualquer tropeço é tchau. A gente pode citar aqui, o Dunga. É Firmino. O cara foi vendido, por quê? Tinha que ter 3, 4 passagens para a seleção. Ele teve, o cara foi vendido, nunca mais chamou. Aquele Alfonso lá que jogava no Hoffenheim da Alemanha. É mercado. Fez 7 gols num jogo, na outra convocação estava na seleção. Nunca mais foi. É o cara que falou do Romário, não é? Alfonso, Ele falou, eu sou mais artilheiro que o Romário. Aí foram pro Romário, o Romário falou, quem que é, velho? Nunca ouvi falar desse maluco. O cara esquenta a carteira do jogador, depois um convoca mais, aí fica naquele ciclo e ele fala assim, eu tenho 30 dias para trabalhar. Mas isso, e no outro, no restante do ano, você teve a possibilidade de chamar o jogador, formar uma equipe. O que vocês pensam do Ganso na seleção? Assim, que é uma coisa que lá em São Paulo causa muita divergência. O que você pensa? Na minha opinião... Cara, já tô pegando seu lugar, pelo amor de Deus. Na minha opinião, era o momento dele na seleção. Pra mim também. Por que era o momento dele? Hoje sim.
Era uma conversa... passado, Quem que é melhor meia que ele, velho? Ah, não tem. Quem que é melhor meia Articulador que no ele? meio, não E por que ele não vai? O Lucas Lima é é bom, estranho. né? O Lucas Lima é bom. É outro estilo, mas é bom. sim. Um vai porque ele O já Renato foi carimbado. Augusto Vai ser o também, camisa 10, mas- porque ele já foi carimbado. Não, nós mesmo comentarista carimba o É. cara. Ele faz um jogo e fica 5 É. sem jogar. É. O que acontece? Aí o cara fica com aquele estigma lá que o cara É. só rende um jogo. E depois fica 5 morto. E o Dunga, ele falou que assiste todos os jogos. Mas aí que Agora eu tô por que falando, não dá uma seleção é tiro oportunidade pro cara? rápido, né? Seleção é tiro É, rápido, lógico. ele não tem chance de falhar ali, então ele vai entrar. Acho que vai entrar ligado. Mas a situação que o Ganso tá se dando uma oportunidade pra ele hoje, ele vai voltar a marcar. Porque o Balsa tá fazendo isso com ele no São Paulo. Falei, a oportunidade está sendo lançada para você. Agora o que acontece? Não convoca o cara para a seleção. O cara fica no São Paulo. São Paulo perde uma Libertadores, perde uma classificação. Daqui a pouco vai pra China. Ele vai cair o nível técnico dele, que você viu. Agora só tô aqui para ganhar dinheiro. Renato Augusto, você falou, vai para a China, vai ganhar dinheiro. Jadson. Aí toda essa consequência, o que a gente forma? O Jadson Não subiu, tem né? jogador para chamar a seleção brasileira. O pessoal tá pensando no dinheiro. Então, em termos méritos de jogador, carreira curta, tem que pensar no dinheiro. Mas se você tem um projeto que você quer vestir uma camisa da seleção brasileira, você não pode ir para o futebol chinês. Competitividade não é mesmo. É verdade. Não tem nada, nível técnico. Eles até falam, não, mas a gente vai treinar separado, mas, velho, tem, você não treino, pega. treino é Você não treino, pega. Você não você vai pega. jogando na China é correria. Inclusive o mercado também no leste europeu ali também não é muito bom, não. Rússia, Ucrânia, É. Turquia, é o centro da Europa. É Inglaterra, Itália, Alemanha, França, mas Espanha. levar a França. E Portugal Espanha. um pouco, né? Que tem até o Jonas, por exemplo. Agora o é o Jonas, né? Jonas, que é de sim. Portugal, foi Benfica. artilheiro. Benfica. Agora ele é o cara. Eu respeito pra caramba os gols que ele meteu, beleza, tá representando o Brasil. Eu vejo o Jonas uma espécie de Fred. Eu não acho que o Jonas seria decisivo numa Copa do Mundo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Então, mas será... É qual uma que é o fase problema? boa que ele Porque tá. o Fred, no Flamengo, ele mete gol toda hora. O Jonas também, no Fluminense. É. Você mas está me ele- perguntando? Na Copa? Pra mim, na o que, Copa o que do que Mundo... falta para esse a jogador? A bola não chegou nele na Copa. Foi o esquema tático do Felipão. Esquema tático Deixou do o cara Felipão, passando exatamente. fome no centroavante lá. Exatamente. Deixou passando fome. Exatamente. Você entra com um cara que joga de ponta direita, o Bernardo de ponta direita, Exatamente. abre o cara lá, deixa o Fred no meio de 2, 3 zagueiros lá, trombador. É. O Fred é jogador do quê? É jogador de uma bola. É. O Romário faz assim, tromba na área, sobrou a bola, é jogador de um lance. Ele vai guardar. Só que agora você vai esperar que ele vai voltar para puxar o meio. Ele não é jogador desse nível aí para fazer isso. E nem o Jonas, entendeu? Então eu não vejo o Jonas como salvador da pátria. É, porque também. se você for ver... Muito menos o Hulk. Fazer uma análise de nome por nome da seleção brasileira. Tem uns jogadores bons que jogam Tem, na Europa, tem. que ganham títulos na Europa. Tem, Douglas mas aí Costa, chega na tem. seleção Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, é o um Willian puta joga muito jogador, bem. é verdade, é verdade. e aí chega na seleção O problema é ninguém sabe o que encaixar, né, acontece. a equipe, O problema é entendeu? o tempo também, né? E o que você acha de técnico? Eu não sei se um tempo técnico é um europeu problema. na seleção brasileira. Eu sou a favor, o que você acha? Então, eu, por muito tempo, eu pensava que não. Mas avaliando, cara, pra que a gente vai ter esse bairrismo? Se o cara é bom, se o cara é um dos melhores, por que não? Você tá falando do Guardiola, Com provavelmente. certeza, dele mesmo. Por que não o Guardiola? Muitas É que na minha seleções, opinião né, é o usam seguinte, técnico. cara, pra mim o técnico da seleção brasileira é Tite ou Muricy Ramalho. Aí entra essa questão. Cara, se o Tite, política, se o Tite e o Muricy Ramalho não assumirem, você acha que o Guardiola, porque esses caras conversam entre eles. Agora o Daniel Alves deu uma entrevista dizendo que o Guardiola queria assumir a seleção brasileira, porém a CBF não chamou. Porque tinha essa mentalidade que eu tenho e já perdi. Hoje eu concordo com você. Mas se ele está acima dos nossos treinadores, por que não chamar? O cara é técnico pode. Quem não pode é jogador. Jogador de outro país registrado não pode, técnico eles pode. queriam naturalizar o Prato, que tá no Atlético Mineiro, É, por falta de exatamente, centroavante, exatamente, mas, viu? exatamente. Não, Até isso aí dessa também. entrevista Eu do Daniel concordo, Alves, hoje eu concordo. Só não sei se o cara, desculpa, só não sei se o cara vai se dispor a vir treinar uma seleção brasileira com essa tudo direção, isso aqui né? que a gente apontou, entendeu? Até essa entrevista do Daniel Alves, a gente falou do Dante, né, que era o espião da Alemanha. Ele até disse que eles conversavam entre eles, a Alemanha vai fazer isso e tal. Mas chegava no Filipão, não tinha essa. Era o que ele mandava e ele não pronto, tem né? abertura, Não tinha. O Filipão não tem. Tanto é que ele formou cartilha e entregava pro jogador. Se você chegar para um jogador, viu, aqui é assim, tem que ser cabelo assim, tem que ser desse jeito. Viu, jogador de futebol não é assim. Jogador de futebol, você ganha ele, viu? Quando o cara vai pro quarto, você vai conversar com ele, viu? É assim que você vai ganhar o jogador. Agora, sendo marrento em cima do jogador, o jogador verdade. não vai render. O jogador gosta de olho no olho, Olho né, no Romeu? olho. Gosta de conversa. Ó, vem Quer cá, ser seguinte, verdadeiro, você tá dando seja mancada verdadeiro nisso, nisso, comigo. nisso, a gente precisa de você pra isso, isso e isso. Coisa que o Tite faz, entendeu?
Eu tô defendendo bastante o Tite aqui, porque eu realmente acho que o nível... corintiano. Não é porque você imagina, nada a ver. Mas o Muricy, por exemplo, tá no Flamengo. Aliás, o Muricy, ele parece que vai passar por outra cirurgia, uma coisa assim. O Muricy acho que tem que aposentar. Que é uma coisa já, que eu né? acho, cara. Eu acho também, pô, em detrimento da saúde, ninguém merece. É um baita treinador, uma perda pro futebol brasileiro se ele sair, mas tem que cuidar da saúde dele, né? O cara já 3 vezes teve que abandonar pra sair pra ser tratado. A gente quer a saúde do Muricy. Se você estiver assistindo, Muricy, a gente quer você sua saúde boa, cara, pelo amor de Não Deus. vai pra seleção, senão vai infartar. Ah, se for pra Aí seleção... Que parte mesmo deve estar melhor. E, bom, então, só falando assim, você fala um pouco de política também, né, nesse É livro, inevitável, tá? Você né? faz uma comparação. Você acha que tem alguma relação entre as Copas perdidas, né, e a política, e o momento político do país? Então, eu acho que em relação à política, eu acho que a política do futebol e a política do nosso futebol reflete o que é a política do nosso país em inúmeros segmentos. Então, sim, tem um envolvimento. Os protestos de 2013, nos quais, aliás, eu participei, tem uma influência direta, né, com a Copa do Mundo. Porque muita gente estava reivindicando isso. Sim. Eu fui nos protestos, que inicialmente eu fui porque era contra a passagem, velho. Porque os caras queriam saber a passagem, mas eu falei, velho, passagem eu tô 20 centavos, preciso de sair, velho. 20 centavos pra mim faz diferença. Aí eu fui nessa, e muitas pessoas, eles criticavam isso, cara, a Copa do Mundo. E eu concordo, porque em 2007, quando o Brasil foi eleito, né, pra sediar a Copa, pô, quem não queria o Brasil sendo sede de uma Copa do Mundo? Só que não fazendo estádio Elefante Branco em Manaus, no Mato Grosso, Nem índio vai jogar não bola roubando lá. nosso dinheiro enquanto você vai lá em São Paulo. Pô, e os caras estão morrendo na fila de SUS. Assim a gente não quer a Copa do Mundo. E eu concordo. O próprio estádio do Corinthians, sou corintiano, eu não sei se é... faturado. Cara, você vai fazer um estádio daquele, uma Copa do Mundo, sendo que você tem Pacaembu e Morumbi, sendo que em 1998 na França, que foi considerado um dos melhores mundiais de todos os tempos, os caras usaram estádio de 1938. Eu era a favor de uma Copa do Mundo no Brasil, dentro das condições do nosso país. Acho que precisava, Não querendo dar uma de Alemanha em 2006. Precisava quase É demolir isso que eu o acho. Maracanã, quase demoliu. Não precisava, o 1 bilhão de Mané reais. Garrincha, o Mineirão, Jamais. Fonte Nova. Jamais. E aí começou a Copa do Mundo, bom, inúmeros equívocos. Mas vamos torcer. Já que começou, né? Já que começou. Mas eu acho, até a gente conversando, eu nunca parei pra pensar nisso. Tô falando isso agora. Talvez a gente mereça esse resultado de 7-1, vai. Por tudo isso aqui que a gente conversou, cara. O que a Copa Por agregou? toda essa questão. O povo brasileiro não É. agregou nada. Não agregou nada. Agregou construtora, É. vários presidentes de time do Brasil aí, Verdade. levando por fora. É. Agregou só isso. Porque o povo mesmo não ganhou nada. E o povo pobre Nada. não foi, né? O povo de Vai, estádio não nada. foi. Não. Eu não vi torcedor lá, entendeu? Foi Eu vi torcedor FIFA, foi né? Torcida padrão FIFA, Torcida padrão FIFA. O que também, O quem cachorro sou eu? quente, 20 conto. Mas assim, quem sou eu pra julgar? Se o cara tem dinheiro, essa é a condição, ele pagou, foi, beleza, ele quer assistir o espetáculo, direito do cara. Mas assim, o torcedor povão não tava lá, né? Então assim, velho, são inúmeros equívocos que a gente... E ainda continuamos cometendo, né? Sim, é justamente isso. Depois do 7-1, teve muita discussão, né? E agora, o que vai mudar? Qual o futuro do futebol Tem que brasileiro? reformular o futebol e pelo jeito, por Várias tudo que a gente teorias, falou. né? É. Vamos fazer centros igual Sim, é feito na Alemanha. Vamos se inspirar o na jogador Alemanha da agora, base, porque a Alemanha foi assim, né? Perdeu lá atrás e se reformulou Em e formou um 2002 time. perdeu. Aí quantas Copas teve que Sim, seguir pra ganhar. para formar um time para Lógico. ganhar? Só que aqui o futebol brasileiro é assim. A gente cobra também. A gente critica, mas sabe que tá errado. Perdeu a Copa, vai apedrejar todo mundo, ninguém vai prestar. Mudança. A gente só salvou o Neymar, queria que mudasse tudo. Mudou Mas a nada. gente vai mudar o quê? Não adianta mudar jogador se o conceito é o mesmo. Sim, Vai justamente ficar isso. a mesma coisa. E não vai eu mudar. acho que o Brasil Mas perdeu assim- a grande chance de mudar, que foi depois do 7-1. É. Mas pelo que a gente falou aqui... Vamos manter a esperança, né? Mas pra mim, sabe qual que é? É até um pouco forte isso que eu vou falar. Sabe qual que é o problema principal disso aí? É as pessoas que dirigem tudo no nosso país. Agora não tô falando só do futebol. Porque é cheio de, desculpa, vagabundo, safado, ladrão. Quer ter lucro. Ladrão. Vai ter lucro. É por isso que a gente está nessas Corrupto. condições. É, o que você No falou, é o futebol, reflexo, no né? hospital, É só o reflexo. nas escolas. É isso, porque tem muito vagabundo no nosso país. A questão é essa. E a gente, nós que somos honestos, a gente fica de cara com isso daí, entendeu? Então eu acho que o embrião de tudo isso que a gente conversou é uma falta de estrutura, talvez seja uma falta de caráter também, só que eu mantenho as esperanças, foi até por isso que eu fiz a obra. Porque se eu não tivesse esperança, eu não tinha feito, eu não estava aqui com vocês trocando ideia. Eu fiz porque eu tenho esperança, não só no nosso futebol, mas ainda no nosso Brasil, país, né? no Brasil, cara, por que não?
Agora, sempre colocando as coisas que a gente acha que está errado na mesa. Colocar o negócio na mesa, né? Que eu não vou falar aqui com o pessoal, entendeu? Colocar o negócio na mesa, bater na madeira, falar, tá errado isso, isso e isso. E não, é papo furado. Agora você ganhou a Copa América Centenária, pô, agora sim. Agora 2018 é nós. Agora, não é assim, é com calma e é mudando a estrutura que nós vamos poder modificar alguma coisa no nosso futebol. Que ainda é o maior futebol de todos os tempos, pelo menos historicamente. Não é no presente. Eu acho que a gente deve estar o quê no ranking da FIFA? Não sei se vocês sabem, eu não sei. Oitavo, sétimo, deveria estar até mais. Mas, assim, ainda somos 5 vezes campeões do mundo, temos uma história e a gente tem que ser respeitado também, respeitar nosso futebol. Será que o Dunga cai depois da Copa América ou depois das Olimpíadas? Puta, essa pergunta é muito Já boa, caiu cara. antes da Copa América, né? Não, mas agora Eu não tá sei se adiantando. agora também adianta derrubar o cara, né? É uma coisa que eu não posso te responder. Talvez, né? Eu não sei se depois da Copa América, porque tem as Olimpíadas logo depois, né? Mas eu acho que depois das Olimpíadas, se perder, eu acho que não... Mas isso aí muita fizeram chance. com o Mano Menezes também, velho. Você lembra Mano disso foi daí? sujeira, O Mano Menezes, tudo bem, não é o melhor técnico do Mas Brasil, foi nem de sujeira longe, com mas ele. foi sujeira. Por quê? Porque deveria ter dado a continuidade do trabalho. Ele perdeu as Olimpíadas, porém ele estava melhorando a Sim. Copa do Mundo. Eu tenho certeza que o Mano Menezes não seria aquela equipe. Seria 7-1. E outra coisa que não seria 7-1. E outra coisa que iludiu é a Copa das Confederações também. Eu me iludi com a Copa Ganhando, das Confederações. sim, todo Falei, mundo. ganhamos, pô, nós Da demos show. Espanha, né? Agora Espanha, vai. né? Sensação era a Espanha. Né? No primeiro jogo da Espanha tomou 5 da Holanda. Então tem todas essas questões, né? Agora, se ele cai ou não... Eu não sei se é bom manter o Dunga ou tirar o Dunga, entendeu? É um dilema muito Eu sou a complicado. favor de continuidade no trabalho. Eu acho que ele tem que ir para a Copa América. Olimpíadas. Queimou a cara dos dois, aí é o momento de se pensar. Não sei quem vai estar do comando da CBF, pegar, analisar, falar assim, já deu o momento Dunga, a gente tem que se preparar para a Copa, que o evento vai ser a Copa. Eliminatórias, Tentar estão em se fazer sexto. eliminar. Tentar, É. Aí, pegar, fazer aqui, vamos fazer a lição de casa. Quem vai ser? Vai ser o Tite? Vai ser um técnico de fora, um Guardiola? Tem que pegar o cara e falar assim, você convoca quem você quer, você arma o time e põe em campo. Isso é renovação. A torcida vai apoiar. A torcida vai quando vê que o jogador não tem comprometimento, o cara não vai correr, a torcida não vai a favor. Só que nesse momento aqui tem que dar continuidade para ele. Desculpa fazer a pergunta, atropelar, né? Não, Você fica à que- vontade. Você acha assim, da Copa de 50, as duas tiveram no Brasil, 50 e 2014, a ênfase maior de 2014, é claro que foi por causa da mídia, tudo, né? Mas qual para você foi a mais traumática, você acha? Assim, pelas minhas pesquisas, indubitavelmente é 1950, eu tenho certeza. Porque até o Nelson Rodrigues, que é um grande cronista, né, da história do nosso país, ele diz que 1950 é considerada a Hiroshima brasileira. Então foi uma derrota que foi considerada uma catástrofe, uma derrota de proporções catastróficas. É essa palavra que ele usou. E na época o Brasil precisava muito daquele Mundial para se vender para o mundo. Que é o que você falou, hoje tem internet, as pessoas conhecem o Brasil, assim. Na época não. Então precisava ser campeão. Então quando perdeu... Cartão de visita. Cartão de visita. Então quando perdeu foi extremamente traumático. Dessa vez, é claro que foi chocante, né? Eu fiquei em choque, 7-1, eu desacreditava olhando aquilo. Porém, o pessoal até fez piada depois. Não mexeu com o brio do povo brasileiro. Não mexeu com o brio. Eu não me senti menor como brasileiro, porque a seleção brasileira de futebol perdeu de 7-1. Só que em 50 os caras sentiram isso. Os jogadores Entendeu? mais ainda. Nossa. Porque você vê O os que fizeram com os jogadores jogadores de 50, Romeu, é uma... O Barbosa, uma coisa, cara. antes dele morrer, ele deu uma entrevista, eu lembro bem, ele estava no supermercado, a mãe estava com o filho do lado, parou na frente dele e falou pro filho, tá vendo esse moço aí, meu filho? Esse fez o Brasil chorar. Olha que Olha responsabilidade. Então ele fala isso. Não, e ele dizia, a pena máxima no Brasil é 30 anos. Eu já tô pagando muito mais, há mais de 50 exatamente. anos, entendeu? Não, você tem razão, eu concordo. Porque daí você vê, né, o peso da derrota. Em 1930 o Uruguai foi campeão em casa. Em 34 ou 38 a Itália foi campeão em casa. Aí chega o Brasil, que queria se tornar uma potência no futebol, perde em casa. Na final, né? É verdade. Eu acho que verdade, até, é traumático, né? até antes da Copa 2014, a torcida já estava meio que... a seleção brasileira... Já era, Eu acho que depois do 7-1 foi o rompimento mesmo da torcida. 7-1, essa seleção aí não representa o Brasil, em não vale nada. 1950, uma coisa que é muito interessante dizer, assim,
Um dos fatores apontados por historiadores e até jogadores da época, você falou do sofrimento dos jogadores, o Bauer, que jogava no São Paulo na época, médio volante do São Paulo, ele voltou, olha como as coisas eram diferentes, cara. A gente perdeu pro Uruguai, né? Aqueles jogadores perderam pro Uruguai, o cara voltou pra São Paulo, né? Tava no Maracanã, no Rio de Janeiro, cara, dormindo no chão do trem, velho. Olha que loucura, o cara foi pra estação e pegou o trem. Hoje os caras foram dormir no Hotel 5 Estrelas, né? Então, quer dizer, era muito diferente mesmo, cara. Antigamente tinha o suor, sangue, lágrimas, o cara jogava futebol por amor, não ganhava o suficiente para isso. Hoje em dia o cara é tratado como ator de Hollywood, tem de tudo e qualquer coisinha reclama. E reclama mesmo. E consegue derrubar técnico, jogador hoje em dia derruba mais técnico. A torcida não consegue, mas o jogador consegue. Tanto que tem muitos jogadores do passado que hoje está falido. Verdade. Em asilos. Trabalhar. O Juvenal, que foi um dos últimos a morrer, era zagueiro daquela seleção. Mas então, aí em 50, muitos historiadores apontam como motivo da derrota a invasão em São Januário, onde os jogadores estavam concentrados, de tipo jornalistas, políticos, Manuel de Barros, que na época ia ter eleições presidenciais no Brasil, como em 2014 também, né? E eles apontam isso, então, que a imprensa e os políticos interferiram muito nos bastidores. Agora, em 2014, o que vocês acham? Eu vou até passar a pergunta para vocês. Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Você acha que aconteceu a mesma coisa? Virou um circo, era tirar foto com criançada que tava no... E artista lá virou interrompendo os circo, treinamentos. Abriu. Que a galera, o pessoal fala da Alemanha. A Alemanha, assim, socializou com os índios, só que nos horários de folga. Eles fizeram um programa para socialização. Isso, cara, é por isso que eles estão à frente, nesse sentido. Cara, programa de socialização. A gente tem até, treinamento é treinamento, é coisa séria, é pegada. Agora, parou o treinamento, tempo de socialização, depois lazer. O Brasil não tem essa organização, cara. Não consegue. É programa de emissora invadir no meio de treinamento para comover o jogador, porque o moleque sonhava. Pô, acho lindo. Bonito, acho lindo. Eu daria maior atenção, mas no meio do treinamento, uma Copa do Mundo, velho. É a Globo, a Sport TV querendo apresentar o programa dentro do campo com a seleção treinando no meio da Copa do Mundo. O próprio Daniel Pelo amor de Deus. Alves, o próprio Daniel Alves falou isso. Eu não lembro que jogador que falou para ele, que chegou acho que o Daniel Alves falou, pô, eu vi o treino de vocês na TV, um jogador de outra seleção, eu vi a TV, vocês estavam treinando lá, entendeu? Transmitindo. Eu sabia que vocês estavam treinando. Mas sabe o que é? Dos programas eu concordo com vocês. É que também entendo, até falando como imprensa, pô, se eu sou repórter, se eu sou jornalista, o cara me dá uma brecha de ficar no treinamento inteirinho e entrar, eu vou entrar, meu irmão. Eu vou entrar mais fácil. Se o cara falar, sabe, entendeu? Mas aí a questão não é problema meu, velho. O problema é de quem organiza o treinamento. Eu sou jornalista, eu vou entrar. É óbvio que eu vou entrar. Trabalho, pô, meu irmão, você tá fazendo o seu trabalho, cara. Né? Você vai perder essa oportunidade no meio de uma Copa do Mundo, às vezes você tem um furo. Agora, só que você tem que organizar. Invex, na Suíça, em 2006, foi a mesma coisa, vocês sabem. A mulherada, invadia pra pegar. Não, beleza. Eu queria que uma mulher invadisse uma loira daquela na Suíça, meu irmão. Você tá de brincadeira comigo. Mas, cara, pô, no meio do treinamento, velho. No meio do treinamento, então, você mostra que você não tem organização e isso, como consequência, é uma falta de competitividade que é provada dentro de campo, entendeu? Posso estar falando besteira aqui, mas é minha opinião, entendeu? Futebol, o que é? É concentração e repetição. O jogador ele pode ser craque, mas na hora que fazer uma jogada ensaiada, o cara vai ter que ter repetição. Agora, como que o cara vai ficar repetindo, com um monte de gente atrás gritando na orelha dele, ligar a camisa e tal, viu? Não tem concentração. Uma coisa interfere na outra, repetição é concentração. Agora, o que é? O respeito é a partir de quem isso daí? Organização, né? Não, o Filipão tem da CBF, é do comando, é da comissão técnica, é do Murtosa. O que o Murtosa tá fazendo lá? É do Rodrigo Paiva, que não é mais, né? Assessor de imprensa de seleção. Então, assim, é o que a gente vai... Nós vamos ficar falando de vários erros. É muito aqui, problema velho. E pra mudar é um caminho muito longo. Agora, assim, só pra não ficar muito... problema pra muito assunto. Mas, assim, só pra não ficar muito forte, você tem razão também. Eu não vou acabar com a molecada, com os jogadores da seleção, porque tem cara bom mesmo. Sim. E se dá a oportunidade de ir pra China, eu sou jogador, eu iria pra ganhar R$1 milhão por mês. Eu não julgo e tem gente boa. Renato Augusto, muito bom jogador. Elias, muito bom jogador. Gabigol, pra mim, é craque. O Hulk Jonas é aquilo que eu falei, mas enfim. Tem o Jadson, que você falou, é muito bom jogador. E a seleção brasileira tem bom. Né? Lucas Lima, dinheiro, vou ficar bom jogador. O Rogério Ceni agora tá lá. Puta, tem um baita de um cara íntegro lá dentro agora. Que é ídolo do seu time e o maior ídolo da história. Rogério Ceni, ele vai sair fora,
Ou ele vai olhar, ou ele vai dar uma ajuda. O Tafarel é um baita de um cara. Então, assim, é o que eu falei, a gente não pode perder a esperança. É que nem um filho, né? Eu não tenho filho ainda, mas é isso. Quando você vê que o moleque tá fazendo muita burrada, você corrige o cara. Isso. Mas você não corrige porque você quer acabar com o cara, você corrige porque você ama o cara. Quer mostrar o caminho. Você quer mostrar o caminho para ele. E é por isso que nós fazemos isso, e é por isso que esse livro fala de derrotas e é tão crítico também. Então, pra gente encerrar, né? Porque o programa foi longo. Agora o papo tá bom, né? Agora que tá esquentando, até falando de mulher suíça já tá ficando conversa de boteco, velho. Onde que a gente encontra esse livro para comprar? Esse livro está à venda prioritariamente no site da editora. A gente até pede, né, para quem está nos assistindo, se for possível, comprar pelo site da editora, que é www.editoramultifoco.com.br. E está também disponível em algumas livrarias aí pelo Brasil. Tem gente no Nordeste com o livro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Eu vou deixar um livro aqui com vocês também, se vocês quiserem dar uma lida. Só que eu não sei exatamente as livrarias, né? Agora no site da editora, é certeza, está R$40. E se você gosta de futebol e se interessa, por favor, dá uma prestigiada, porque... E agradeço, viu, o espaço que vocês deram para mim, agradeço de coração, porque é muito bom para a divulgação do livro, e eu sou telespectador de vocês são muito mais gente boa pessoalmente do que pela tela. Vocês estão de parabéns pelo programa. Na tela a gente corneta, Na tela ainda eu falei, vixe, esses caras são pedreiras, Eu cheguei, os caras são gente boa pra caramba, obrigado, meu. Obrigado a você, a gente que agradece, Samir, muito obrigado. Não, que isso. Lá de São Paulo, né, veio aqui pra Piracicaba pra conversar com a gente. Prazer, é isso. Cara. Multifoco.com.br, né? Editoramultifoco.com.br. Então, Editoramultifoco.com.br. A gente recomenda, um livro muito bom. E é isso, a gente fica por aqui, essa edição especial do Linha de Fundo. Se você quiser ver os outros programas da TV Unimap, acesse tvunimap.com.br. Entra no nosso Facebook, o Facebook da TV Unimap. E é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.